ter propósito. Você falou muito nisso. E eu acho que essa é uma grande dificuldade hoje em dia, Sim, com das certeza. novas gerações, né? Ter um propósito. Que não seja exatamente ser youtuber, ou como foi na minha geração, na minha juventude, ser miss alguma coisa, entendeu? Não é? Tem que ter, o propósito tem que ser maior que isso. Né? É como se você estivesse falando de confundir o meio com o fim, né? Ser youtuber, mas para comunicar o quê, né? Pois é, pra nada, porque é uma coisa passageira, é uma coisa da moda, né? Eu sempre peço que a pessoa faça um exercício, voltando à questão da morte, ela realmente é útil em certas circunstâncias, colocar a nossa imaginação no momento em que estivermos diante da morte, ou seja, o produto final da nossa vida. Que tipo de ser humano gostaríamos de ser aí? O que é que nós esperamos ter construído em nós? Que tipo de virtudes queremos ter adquirido? Quais os defeitos que queremos ter polido? Quando olharmos para trás, que rastro queremos ter deixado no mundo? O que você quer ter feito na vida das pessoas que passaram por você, que estiveram com você? É como se você imaginasse um processo de produção. Quando chegamos a esse ponto, somos a obra-prima da nossa vida. Deveríamos planejar para chegarmos aí com tudo aquilo que nós gostaríamos de ser, em termos de valores, de virtudes, o mais próximo possível do ideal de um sábio, que é o máximo de possibilidades humanas, né? Ou seja, o propósito humano está sempre no campo do ser. As outras coisas são irrelevantes, são meramente meios. E aí você começa a ter uma condição de julgar o que eu estou fazendo agora, se isso é positivo ou negativo. Por quê? Me leva ou não me leva para esse propósito? Se eu não quero chegar a lugar nenhum, eu vou cair na história do gato da Alice. Lembra? Alice no País das Maravilhas? Não lembro. Ela pergunta para o gato, qual é a estrada certa? E o gato pergunta, para onde você quer ir, menina? Ela diz, para onde eu quero ir? Eu não tinha pensado nisso não sei, não quero ir para lugar nenhum não. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, qualquer estrada é certa. Como vamos escolher quais são os caminhos certos? Como vamos escolher quais são as ferramentas certas se não queremos chegar a lugar nenhum? Qual será a obra-prima da nossa vida? O que nós queremos construir em nós mesmos, que no fundo é a única construção real que tem. E nós mesmos, e através de nós, através do nosso exemplo, aqueles que convivem conosco. O resto é tudo banalidade, coisas passageiras. E o que você considera o caminho certo? O que os seus alunos te mostram que é uma tendência nesse momento da juventude que está aí, buscando o conhecimento, buscando um propósito? Qual é o caminho? Eu sempre tenho passado para eles essa questão do ser. Eu percebo que vêm jovens para a gente com muita angústia existencial, exatamente porque não veem um sentido maior em nada que está sendo proposto. Eu vou estudar bastante para ter um título, e esse título vai me permitir ter um emprego que remunera bem, eu vou ganhar muito dinheiro, e daí? Depois que eu tiver esse muito dinheiro? Às vezes conseguem isso muito jovens. Às vezes com menos de 30 anos já tem uma vida estabilizada financeiramente. E o resto da vida é para quê? O que eu farei com isso? Em que aplicarei isso? Ou seja, como se a vida tivesse acabado e não houvesse mais coisas para conquistar. Isso gera uma angústia existencial muito profunda. E eles se perguntam o que vieram fazer aqui. Qual é o seu propósito, o que a natureza espera deles. Eles chegam com esse vazio, com essa necessidade de entender. Por alguma coisa fomos trazidos aqui. O que se espera de nós? Assim como se espera de uma planta que ela faça a fotossíntese, de um animal que ele exerça os seus instintos, né, de sobrevivência, perpetuação da espécie, o que a natureza espera de um ser humano? O que ela deve aportar? O que ele deve entregar como qualquer ser, como qualquer ser que faz a sua contribuição à natureza, que ocupa o seu lugar dignamente, o que é o lugar do ser humano, o que se espera dele? Todo mundo chega com essa angústia. Uma vida meio vazia, já obtive tudo que a sociedade prometia e ainda não estou feliz. E aí? E agora? Então, os jovens que chegam na filosofia chegam com uma necessidade muito grande de propósitos. E é uma das coisas que a filosofia ajuda muito, a visualizar o que é um propósito humano. Porque nós temos, hoje, se perguntarmos para uma pessoa qual é o seu propósito, ela vai vir com projetos. Eu quero construir uma casa, eu quero ir para o exterior. Tá bom, e quando você voltar do exterior, e o resto da vida? Um verdadeiro propósito justifica a nossa vida como um todo, e não um pedaço dela. Não é o que você vai comprar ou vender, fazer ou deixar de fazer. É o que você vai ser, quando tudo isso estiver terminado. Eu acho que quando chega uma nova geração numa família,
Estou pensando aqui na unidade familiar aqui, que é um pouco do nosso propósito aqui no podcast, né? Quando chega uma nova geração, eu acho que todo mundo passa a analisar as coisas de uma nova perspectiva, porque o que a gente vai deixar de legado para ela, de herança de fato, não só a parte material também tem sua função como um meio de ação, mas como é que vai ser como é que a gente vai manter a unidade? Quem é a gente? Quem é a família Nagli? Como é que a gente vai introjetar essa parte dentro da minha filha, por exemplo, da neta da minha mãe? Eu sinto hoje eu imagino que no caso dela isso tenha acontecido duplamente, assim, né? Deve ser uma coisa meio que vai em níveis, vai em cascatas, assim, essa coisa da continuidade, além da unidade do ser, mas a unidade da família. Como é que a gente pode encaixar isso? Você falou agora de fazer as perguntas certas, de ficar sempre fazendo as perguntas certas e essenciais para você se manter conectado com o potencial humano. Mas como a gente pode otimizar esse propósito e colocar a família toda jogando junto dentro desse processo todo de formação? Bom, um elemento que eu considero fundamental na medida do possível é que a gente faça com que os nossos filhos tenham um orgulho de nós. Por alguma coisa. É uma pessoa sensata, é uma pessoa humanista, é uma pessoa que está preocupada com o bem da humanidade, é uma pessoa que é capaz de ser arrojada para conquistar aquilo que é necessário, é uma pessoa que é capaz de se colocar a favor do justo. Alguma coisa que faça com que os nossos filhos tenham admiração por nós. Porque eles vão estar submetidos a muitas vozes na sociedade. Vozes, às vezes, muito corruptoras. Se ele admira os pais, o valor, o peso da voz de um pai e de uma mãe é multiplicado por 100. Ou seja, ele tem muito mais peso. A criança, o adolescente, eles estão num momento de admirar heróis, príncipes e princesas, castelos. E quando chega na adolescência, ele não só admira, ele quer viver, ele quer ser um pouco esse herói. Portanto, ele vai buscar na sociedade quem é referencial para ele. Se ele não tem um bom referencial nos pais, se os pais vivem um comodismo muito grande, se não mostram grande tendência a autoaperfeiçoamento, a valores, eles podem procurar referenciais muito distorcidos dentro da sociedade. Tá? E isso vai ser uma influência com danos, às vezes, difíceis de reverter. Então, isso é um dos elementos. Outra coisa, evidentemente, é o respeito mútuo, no sentido de que os pais vejam que os filhos são um mistério. Eles não nasceram para cumprir com os seus sonhos frustrados. Eles nasceram para se aventurar no mundo, mas não abram mão de lutar para que sejam pessoas que caminhem para o bem, pessoas de bem. Seja lá qual for o caminho que tomem, que sejam pessoas que tenham essa preocupação legítima em fazer diferença, em ser fator de soma, em deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que a gente encontrou. Ou seja, cultivar profundamente valores nesse filho. Que ele viva, tecnicamente falando, profissionalmente falando, que ele viva da maneira que ele escolheu. Mas por trás de qualquer coisa que ele faça, que ele seja sempre o mais humano possível. Isso é uma preocupação que muitas vezes a gente não vê tão clara assim. Os pais estão preocupados que o filho faça um bom vestibular, faça um bom curso universitário, tenha um bom emprego, ganhe bem. E, no entanto, aquilo que ele mais precisa, que é um porquê fazer tudo isso, às vezes a gente não se preocupa tanto. Dar a esse filho um referencial claro. E, por outro lado, também os filhos. Hoje, a juventude como um todo, a gente vive um ciclo que eu acho muito curioso, de desvalorização das pessoas mais velhas, do idoso. A juventude é tudo. A juventude pode tudo. Quando, na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. Se existe uma coisa extremamente relativa, é o tempo. Às vezes você pega uma pessoa idosa, com uma certa experiência, com certo peso diante da vida, com uma certa profundidade, ela pode fazer mais pelo mundo em 5 anos do que um jovem fará em 50. Ele tem que fazer por onde fazer o seu tempo ter valor. Valorizar essas pessoas cujo tempo tem valor. Saber que aí existe uma experiência de vida, um domínio das circunstâncias da vida, que ele vai penar muito para conquistar, se conquistar. Tá? Então o tempo é muito mais relativo. Eu tenho 50 anos de vida pela frente. Depende de como você vive, isso pode não dar nenhum ano útil, juntando tudo que você fez. Pode acontecer, pode não dar nenhum ano de utilidade.
Portanto, muito cuidado com essa matemática um pouco perversa de quem tem mais, quem tem menos tempo. O que tem valor é o que você pode fazer com esse tempo, o que você tem cacife para fazer com esse tempo. Se o jovem não se capacita, com seus 50 anos pela frente, ele não faz absolutamente nada. Enquanto uma pessoa mais velha, às vezes, faz em 5, como eu já falei, aquilo que ele não fez em 50. Então, respeito mútuo onde se reconheça o valor de ambos os lados, né? A juventude é maravilhosa, mas não é uma idade perfeita, tem as suas dificuldades, é muito influenciável, em geral hoje em dia, muito vulnerável, muito influenciável, com muita dificuldade de ter uma vida interior que lhe permita ter uma postura própria diante do mundo, às vezes arrastado por correntes de opinião para um lado e para o outro. Há que ter a preocupação de fazer com que os nossos filhos tenham consistência, busquem uma identidade própria, busquem descobrir quem eles são, que não sejam tão vulneráveis assim, que não sejam tão arrastados por todas as ondas da moda, que não sejam tão produtos do meio como em geral são. Porque à medida que o tempo vai precipitando valores decadentes, eles se tornam fantoches de uma sociedade muito perversa, muito ingrata. 1, 2, 3, gravando. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.